intuição. A inspiração vem da espiritualidade, e a intuição é minha, de saber que um dia eu já passei por isso e me fez muito mal, ao ponto de eu implorar para reencarnar, para desfazer o que eu fiz. E aqui estou, tentando não fazer muito, ressignificar. Desfazer não dá, porque passado não se desfaz, é apenas um exemplo para não se fazer de novo quando é ruim, ou fazer novamente quando é uma coisa boa. Eu não consigo desfazer o meu passado, eu consigo ressignificar o meu presente e alterar o meu futuro. Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Boa noite a todos. Eu sempre gosto das minhas exposições trazer um otimismo, uma esperança. E hoje eu quero trazer para todos nós de que nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Maravilhoso. Eu sei que a gente vai pensar assim nessa loucura que está o planeta, o Brasil, com tanta imoralidade, tanta criminalidade. Como pode estarmos bem? Desde a época de Jesus, quando Jesus esteve conosco, a sua energia, o seu amor, a sua presença em nossos corações, porque ele se apresentou para a humanidade da época, que éramos nós, porque somos seres reencarnacionistas. E nessa época nós o conhecemos. Estejamos do lado dele ou contra ele. Porque mesmo aqueles que foram contra ele sentiram sua energia, sentiram o seu poder, sentiram o seu amor. O que ocorreu foi que toda essa energia tocou o nosso coração. E aqueles que estiveram ao lado dele, que foram discípulos, apóstolos, os escolhidos a dele, e cada um deles representava cada um de nós, a nível de personalidade, comportamento. E aqueles que eram discípulos, que tinham afinidade, buscavam a esperança, a cura espiritual, moral, psicológica, física. E quando eu falo isso, não apenas aqueles que estavam encarnados, mas também aqueles que estavam no mundo espiritual, que eram muitos de nós também. E nesse processo, como ele disse a Públio Lentulus, quando o encontrou, ou melhor, Públio o encontrou, ele permitiu ser encontrado. E naquele momento em que Públio não conseguiu dizer nada, porque o poder de Jesus era tão grande, que ele sentiu vergonha, e apenas chorou e se calou. Jesus disse a ele, que sabia porque ele estava ali, pela sua filha Flavinha, porque o seu orgulho, sua vaidade, seu sentimento de poder desmoronou quando viu sua filha perto da morte. Ele não queria falar com o suposto profeta, o engodo. Ele, um governador, um senador, tem que ir de encontro a uma fraude. Mas Flávio pediu a ele, e ele foi de encontro a Jesus, mesmo sem saber aonde encontrá-lo, como encontrá-lo, mas ele precisava pelo menos tentar. E Jesus o encontrou, ou deixou rastros
vibracionais, energéticos, que hoje nós conhecemos o que tudo isso significa. Esse campo eletromagnético, ou seja, as energias do fluido cósmico universal, onde o espírito tem conexão com o magnético, que é o fluido vital do planeta, e nessa junção Jesus trouxe ele. E ao final Jesus fala para ele: senador, eu sei que não acreditas em mim, e também sei que quando chegares de volta ao teu lar, dirá que tudo isso foi um engano, foi uma fraude. Mas vá, tua filha Flavinha está salva, está curada, não por ti, senador, mas pela tua esposa, por Lívia. Porém, nesse momento, está semeado em teu coração uma semente que no futuro brotará. E nós, 2000 anos depois, conhecemos Emmanuel, que teve um papel importante em nossas vidas, não de Chico, não de Francisco Cândido Xavier, como nós nos iludimos. Ele foi muito importante para Chico? Não. Ele foi importante para cada um de nós, porque ele foi o vetor, foi o mestre, o mentor, que fez com que Chico psicografasse mais de 500 obras, através do seu contato com o mundo espiritual, usando o seu magnetismo junto com Chico, para que ele pudesse ter toda essa intuição e inspiração. Emmanuel foi muito, e é muito importante. Eu digo porque Emmanuel está conosco de novo, desde 2000, hoje com quase 25 anos, dito pelo próprio Chico, continuando sua jornada. Eu estou dizendo isso porque hoje nós vivemos nessa turbulência planetária, turbulência de nosso país, porque nós, por incrível que pareça, agora vem a parte dolorosa. A parte boa é que tudo está correndo para que toda a humanidade terrestre, quase 30 bilhões de espíritos, onde hoje quase 8 estão encarnados, está seguindo para aquilo que foi determinado pelo Criador. Porque ao abrirmos as redes sociais, o tempo todo a gente busca o fatalismo. O tempo todo a gente ouve profetas falando sobre tragédias, e o que é pior, em nome de Jesus. Porque Jesus aqui no Brasil está se vingando, porque uma festa saxônica, mundana, como a gente chama, no carnaval, uma escola de samba, fez com que ele fosse rastejado, humilhado, e ele está louco para se vingar de nós. Ou seja, nós medimos o mestre, o nosso governador planetário, nosso irmão maior, aquele que nos ama, simbolicamente morreu por nós, está se vingando porque foi humilhado. Isso é apenas um exemplo, né? Para a gente ver que quando se fala no terremoto não sei aonde, no maremoto não sei de onde, Jesus está voltando, como se um dia ele tivesse nos deixado. Jesus não vai voltar.
Jesus não vai encarnar, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Um espírito de escol, de alta estima, que era o responsável pelo nosso planeta desde sua criação há 4,5 bilhões de anos, esteve conosco, preparando o nosso planeta de hoje. Ele nunca nos deixou. Ele só encarnou porque ele tinha uma grande missão, uma única missão com ele mesmo: fazer com que todo o seu conhecimento, todo o seu poder e todo o seu amor pudesse ser espargido para todos nós, para que nós tivéssemos uma oportunidade de nos salvarmos. Eu venho até vós, eu sou a verdade, eu sou a vida, só eu levo vocês ao meu Pai, que é o amor cósmico universal. Não um homem forte, de barba, sentado num trono, você para cá, você para lá, você para cá, e não tem jeito, você não fez o que eu mandei, vai queimar no inferno pela eternidade. Graças a Deus, a doutrina dos Espíritos, não dos Espíritas, né? A doutrina dos Espíritos veio e apagou o fogo, né? Apagou o fogo. Olha, tá certo que ficou um umbral, né? Que não tem fogo, mas é frio, dá fome, né? Dá sede, é que nem trouxe André Luiz. Mas não é bem assim, tá, gente? Eu não vou falar sobre o umbral agora, que seria um semanário, não seria um seminário. Falar sobre o umbral é um semanário. Então, nesse momento, nós começamos a nos libertar. É o que Jesus falou: eu vim te libertar, eu vim libertar o povo de Israel, que representávamos nós, povo de Israel, os hebreus, os capelinhos hebreus, que tinham a linguagem com o Criador. Eu vim libertar vocês. Aí nós achamos, na nossa ingenuidade, né, que ele viria, o nosso rei, quando chegasse aqui no planeta, ele ia com a sua mão poderosa destruir Roma, os Césares. Ele ia destruir, assim como Judas também achou, achando, e todo o seu, inclusive todos os seus apóstolos no início achavam isso. Depois, durante 3 anos, alguns entenderam, outros não. Hoje, até hoje, muitos não entendem. Então Jesus veio me libertar, veio libertar o Newton Júnior e cada um de vocês, de nós, mas não dos algozes, mas de mim mesmo. Ele veio me libertar de mim mesmo, de cada um de nós que lá estamos, dizendo para nós: ama o teu próximo como a ti mesmo, perdoa os teus inimigos, porque com ferro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. Eu não te digo isso. Ao bater em tua face esquerda, dê a direita. Não que você deva apanhar, mas mostre para o outro como não fazer, como me respeitar. E nós ainda estamos tentando, 2000 anos depois, e ele continua conosco. Ele nos prometeu que viria o Consolador, que nada mais é, não é Kardec. Nós corrompemos um pouquinho isso, né? O Consolador é Kardec. Não é Kardec, não. E não existe kardecismo. O Consolador é uma falange de espírito. Santo Agostinho, Sócrates e tantos outros que aparecem no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo que eu vi, vocês inclusive estão estudando, né? Que esses espíritos, em nome de Jesus, com a representatividade de Jesus, estão nos mostrando o caminho.
Mas o caminho, o único caminho, somos nós mesmos. Essa é a parte mais difícil para mim. Porque me vencer. A gente vence muitos obstáculos, rivais, as redes sociais, com seus facilitadores, está nos mostrando como vencer as dificuldades materiais da vida. E muitos conseguem. Por que muitos conseguem? Porque todos nós podemos conseguir. Porque basta eu querer para que todo o universo conspire em meu favor. Essa é a lei de Deus, do Criador. Se eu quero, eu posso, eu consigo, eu já tenho, porque está decretado. Agora, o que eu vou fazer com aquilo que eu quero, o que eu obtenho, aí é um assunto meu. E é o que está acontecendo conosco hoje. Estamos querendo, conseguindo, só que quando a gente consegue, a gente não sabe o que fazer com aquilo. Como aquele brinquedo que a criança olha na televisão, acha maravilhoso, sensacional, mas quando vem em chinês, você não consegue nem ler o que está escrito ali, não consegue usar o equipamento. Porque eu não aprendi essa linguagem. E muitas vezes eu quero ter coisas, quero ser poderoso. E às vezes o poder me dá, é uma navalha de duas pontas o poder. Porque o poder, ele existe através do dinheiro, pelo menos o material. Não é isso? Ao adquirir muito bens, eu me sinto poderoso. Quando eu uso esse poder para dividir, partilhar, ter compaixão do outro, isso me alimenta cada vez mais. Quando eu tenho poder para preencher vazios existenciais, frustrações, sentimento de baixa estima, sentimento de rejeição, isso me destrói e automaticamente abre um vazio tão grande, mas tão grande que eu não consigo preencher, por mais que eu tenha poder. E aí eu busco mais, e assim eu vou me perdendo. E ao me perder, nesse planeta maravilhoso, que foi preparado com tanto amor, aí sim, nós caminhamos com uma egrégora que não é saudável, é insalubra. Que essa egrégora é um obstáculo. Por isso que eu quero dizer para vocês que nesse momento maravilhoso que estamos vivendo, como eu coloquei na minha chamada, há muito poucos obsediados. Mas com essa loucura toda, porque na realidade hoje nós estamos por nossa conta. Nós estamos por nossa conta. Não abandonado. Nós nunca estaremos abandonados. Nunca. Jesus está sempre conosco. Através da representatividade daquele que nos ama. A nossa família espiritual, os nossos protetores, os nossos guardiões, seja lá o nome que a gente dê, anjo de guarda, mas são aqueles que nos amam e querem o melhor para mim, estão torcendo por mim, e todo o tempo ao meu lado, falando para mim: não vai por aí, cara, é roubada, não faz isso, que agora vai se sentir satisfeito por ter derrubado a pessoa, mas lá na frente o remorso vai acabar com você. Não faz isso. Chama-se intuição, inspiração. A inspiração vem da espiritualidade, e a intuição é minha, de saber que um dia eu já passei por isso e me fez muito mal, ao ponto de eu implorar para reencarnar, para desfazer o que eu fiz. E aqui estou, tentando não fazer muito, ressignificar. Desfazer não dá, porque passado não se desfaz, é apenas um exemplo
para não se fazer de novo quando é ruim, ou fazer novamente quando é uma coisa boa. Eu não consigo desfazer o meu passado. Eu consigo ressignificar o meu presente e alterar o meu futuro. Nós estamos por nossa conta. Abandonado? Jamais. Eles estão conosco o tempo todo, insistindo para que eu pare de errar por meu próprio bem. Eles não vão interceder, mas vão orientar. E quando eles não conseguem me esperar na terra, no momento de êxtase, aonde preso a coisas materiais, preso a valores que deturpam o meu projeto reencarnatório, eles tentam, o Espírito coloca pessoas em nossas vidas para nos dizer que nós estamos errados. Pessoas que dizem que nós precisamos escutar e não queremos. E aí a gente chama essas pessoas de chata. Cara chato, metido. Quem é ele para pensar? Quem ele pensa que ele é para poder me ensinar a viver? Eles tentam. E aí, como eles às vezes não conseguem, quando nós dormimos, eles nos aguardam ansiosamente, até aqueles cochilos de ônibus, né? Aquela cochilinha que dá, muitas vezes é o momento que eles tentam falar: Milton Júnior, acorda, cara, o que tu vai fazer está errado, quem vai se prejudicar é você, para com isso. Mas eu insisto. Então hoje, com os umbrais, segundo o próprio Divaldo Franco, quase que esvaziados, as colônias estão sendo limpas, porque a terra, a sociedade, já está dentro do processo regenerativo. E o processo regenerativo é isso. As decisões são nossas. Aqueles que nos obsediavam, aqueles que eles estão tendo uma oportunidade também de se melhorarem. Estão arrancando as amarras que prendem eu com ele. Você tem problema com ele? Tem, tudo bem, mas não é agora. Deixa para uma outra encarnação. Agora ele vai resolver o dele, você vai resolver o seu. É assim que funciona. Amor, gente. Amor, não tem vingança no mundo espiritual. O mundo de Jesus não tem vingança. Não existe vingança. Não tem. A sociedade que existe hoje, somos nós que estamos criando diariamente. Cada vez que eu acordo, a minha agenda está em branco para me escrever o meu futuro. Reescrever, ressignificar o meu futuro. E a caneta que eu escrevo na minha agenda, a pena é uma só. A ponta da caneta é uma só. Consciência. E nessa tinta que escreve, compaixão, ressignificação, tolerância, respeito. Está faltando tanto para um dia a gente conhecer o que é o amor. Paulo, na carta de Coríntios, deixou uma pérola. Mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mesmo que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, eu seria um bronze que ressoa, um sino que retine. Mesmo que eu saiba todas as ciências, fale todas as línguas, tenha tamanho, poder de fé, que remova as montanhas. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu divida todos os meus bens com os pobres, ainda que eu permita que a minha fé consuma meu corpo em chamas, se não houver amor, de nada adiantará. O amor é benevolente, ele é bondoso, compreensivo, jamais se fere.
jamais perdoa, porque nunca se magoa. O amor é a única verdade. Se hoje ainda não a temos, é porque ainda não amamos. O amor me faz permitir enxergar Deus face a face, sentir como Ele me sente. Quando eu era criança, eu brincava como criança, pensava como criança raciocinava, e o amor estava em mim. Me fiz homem, me despojei dos atributos de criança. Mal consigo enxergar Deus pelo espelho, mas um dia enxergarei Ele face a face. Por enquanto, nós só temos a fé e a esperança, mas quem nos salvará será o amor. Que Deus abençoe a cada um de vocês e muito obrigado pela oportunidade.